Mas eu tenho muito mais medo de, no final da minha vida, no meu último suspiro, pensar que eu fui um covarde e não me posicionei para defender o futuro dos meus filhos. Eu tenho muito mais medo de não ter coragem de olhar nos olhos dos meus filhos, dos nossos filhos, e ver um covarde que não teve coragem de agir, que preferiu ficar calado, ficar em silêncio, porque eu não quero ser perseguido, porque eu não quero que atinja o meu império, porque eu não quero ser busca pressão de roubar minhas redes. Se você quer entrar para a política hoje e não entender que você está entrando para um sacrifício para defender os seus valores, não entre. O que a gente não precisa é de só mais um. O que a gente não precisa é dessa pessoa, vote em mim, mas chega lá, não se posiciona, não sobe na tribuna, não fala a verdade do que está acontecendo. Medo, a gente tem que ter medo do que vai virar o Brasil se a gente não reagir. E eu tenho medo, Oséias. Eu durmo todas as noites trancando todas as portas da minha casa. É um trauma que eu vivo, é um trauma que meus filhos tiveram. Aí ele deve ter pensado, agora ele vai recuar, agora ele vai parar de falar, porque agora ele viu que a gente vai para cima. Eles não estão entendendo. Nada faz uma pessoa de valor parar. Quando você tem um propósito, uma bandeira, não há nada que vai te fazer parar. E é assim que eu estou levando a minha vida. E é isso que nós precisamos fazer em Goiás e no Brasil inteiro. Procurar pessoas que falem, que se posicionem, que não tenham medo, ou melhor, que superem o medo, porque o tempo do medo tem que acabar. Essa era do medo que a gente vive não dá mais para sustentar. Então vocês, ao saírem de suas casas hoje, estão provando que vocês não são reféns do medo, estão dispostos a lutar. E a gente está falando de união. Realmente nós temos que unir, mas na união exige depuração. Eu lembro em 2018, quando nós elegemos muitas pessoas que depois nos traíram, não foi? Mas a gente não sabia como as coisas eram. Nós não tínhamos noção de como o poder é sedutor, e é sedutor demais. O poder, as emendas parlamentares, o fundo eleitoral, é impressionante como ele corrompe as pessoas. Poucas pessoas eu conheço não sucumbiram a esse glamour, a esse poder da emenda, do salarinho caindo na sua conta, do fundão eleitoral. Nossa, 2 milhões, 3 milhões na época de eleição. É muito difícil. É por isso que eu tomei uma das decisões mais absurdas da política: me candidatar ao Senado, como sou pré-candidato, mas sem usar fundo eleitoral. Nunca eu fiquei sabendo de um senador que foi eleito sem usar fundo eleitoral. Sabe por quê? Se é dinheiro público eu não vou usar. Mas é aí que está o problema. Não quer dizer que porque a pessoa usa fundo eleitoral ela é corrupta, não, não é. Muitos usam e usam da forma correta. Mas o problema é você ficar submisso àquele que te passa o fundo eleitoral. O problema é você não se posicionar ao lado das pessoas certas por causa de onde vem esse dinheiro. E esse é um problema que o Brasil enfrenta em todos os partidos. Oséias fala para mim direto, quando ele falava que eu sou muito radical e muito intransigente, que eu não teria um futuro muito longo na política. Eu não estou aqui para ter um futuro muito longo na política. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para fazer a diferença, para não ser mais uma engrenagem nesse sistema. E pode ser que eu seja atropelado, moído, preso, destruído, mas eu vou sempre olhar nos olhos dos meus filhos e eles vão ver uma pessoa honesta, correta, que não se vende.